Capítulo 12 do profeta Zacarias. A gente acabou de falar do capítulo 11, estamos fazendo uma sequência do profeta Zacarias desde o capítulo 1. A gente vem vindo. Hoje a gente vai gravar sobre o capítulo 12 e assim sucessivamente. Então vamos lá. Versículo de número 1. Sentença pronunciada pelo Senhor contra Israel. Fala o Senhor, o que estendeu o céu, fundou a terra e formou o espírito do homem dentro dele. Eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos em redor, e também para Judá, durante o sítio contra Jerusalém. Então veja que até a gravação passada, capítulo 11, eu citei lá na introdução, no final do vídeo, de que as profecias do profeta Zacarias, tanto as visões quanto as profecias, tem aquele trabalho de analepse e prolepse. Começa falando do tempo do fim, volta para recapitular e assim por diante. Quando a gente chegou ali no capítulo 9, que mostrou de fato Jesus vindo na sua primeira vinda, ali começou uma linha do tempo para falar até chegar a última semana. Então, capítulo 9, capítulo 10 e capítulo 11, a gente viu Deus indo e voltando, né? Desde a primeira vinda até chegar na última semana. Agora a gente chegou no capítulo 12, agora Deus vai dar um zoom dentro da última semana. Isto é, eventos que vão ocorrer na última semana profética do profeta Daniel, onde Deus quer demonstrar para a gente detalhes, né? Muitos detalhes, inclusive, e Deus é detalhista. Então pode ser que o vídeo fique um pouco grande hoje, porque são muitos detalhes. E aqui então o texto está dizendo para nós que naquele tempo, naquele dia, eis que eu farei de Jerusalém um cálice de tontear para todos os povos. Ou seja, desde quando Cristo ascendeu os céus e ainda não chegou para nós a última semana, Jerusalém não tem sido um cálice de tontear para os povos. Jerusalém tem sido uma cidade como as outras, embora o pessoal goste de ir lá fazer turismo, visitar os lugares importantes, mas a ênfase é que quando chegar na última semana, Deus vai fazer com que Jerusalém se torne um cálice de tontear para todos os povos. Um cálice como se fosse uma bebida, onde quem bebe dessa bebida fica desnorteado, fica estonteado ou desmaiado. Verso 3. Naquele dia, farei de Jerusalém uma pedra pesada para todos os povos, e todos os que a erguerem se ferirão gravemente, e contra ela se ajuntarão todas as nações da terra. Então veja que Deus está falando de um tempo específico. Contexto para início da última semana, Deus começa a mover o seu trabalho de mestre, de condução, de como as coisas devem acontecer. E Deus vai trabalhar agora em Jerusalém, fazendo com que ela se torne um cálice, uma pedra pesada para todos os povos. E quem tentar levantá-la ou fazer qualquer coisa contra Jerusalém vai ser ferido gravemente. E esse texto aqui de ferir, quando a gente for gravar o capítulo 13, a gente vai ter alguns acréscimos, vários acréscimos dentro deste contexto. Por isso esse verso de ferimento para quem tentar ir contra Jerusalém vai ser explicado com mais exatidão no capítulo 13. Aqui vai ficar por enquanto só na leitura mesmo. Verso 4. Naquele dia, diz o Senhor, ferirei de espanto a todos os cavalos e de loucura os que os montam. Sobre a casa de Judá eu vou abrir os olhos e ferirei de cegueira a todos os cavalos dos povos. Veja que no contexto do profeta Zacarias, nas gravações passadas, eu já falei para você, estou devendo inclusive o vídeo lá dos 4 cavalos do Apocalipse, que é uma coisa, abre aspas, distinta. Embora Zacarias está falando muito de cavalos, o profeta começa falando de cavalos e vai terminar falando de cavalos. O detalhe é que existem os cavalos que trabalham a favor do reino e existem os cavalos que trabalham contra. Por isso que ele está dizendo que vai ferir os cavalos e quem anda montando nos cavalos. Inclusive a própria igreja também monta em cavalos, né?
figuradamente. Verso 5. Então os chefes de Judá pensarão assim: os habitantes de Jerusalém têm a força do Senhor dos Exércitos, seu Deus. É que quando Deus diz que vai abrir os olhos de Judá, isto é, eles não todos, né? Entendendo a profecia, não todos, eles vão receber o Messias, eles vão receber a Cristo. É por isso que Jerusalém se tornará um cálice de tontear e uma pedra pesada, por conta da conversão de judeus. É Cristo na jogada. Não é porque Jerusalém, a partir de um certo momento, ela vai se tornar algo de espanto para a terra. Não é isso. É a obra de Cristo em certos judeus que vai proporcionar essas destruições ou essa movimentação na terra contra Jerusalém. Porque Deus quer atrair a todos contra Jerusalém justamente para tratar com eles lá. É como se fosse uma armadilha, na verdade. Verso 6. Naquele dia, porei os chefes de Judá como um braseiro ardente debaixo da lenha, e como uma tocha entre a palha. Eles devorarão a direita e a esquerda, e a todos os povos em redor. E Jerusalém será habitada outra vez no seu próprio lugar, em Jerusalém mesma. Veja que Deus está dizendo que os chefes de Judá, as pessoas de Judá, dessa tribo, vão se converter a Cristo, quando eles estiverem seus olhos abertos. Convertendo a Cristo, já no contexto de duas testemunhas trabalhando, o negócio vai esquentar. Eles vão se tornar como se fosse uma tocha perto de uma palha, um braseiro ardente, sabe? E eles vão devorar a direita e a esquerda, exatamente como está escrito em Apocalipse 11, que se alguém pretender causar-lhe danos, né, fogo sai da sua boca, e eles devoram, né, os seus inimigos. E se alguém ainda quiser tentar alguma coisa contra ele, importa que seja morto. Está lá no capítulo 11 de Apocalipse, versos 5, 6, talvez o 7, por ali. É o mesmo contexto. Eles vão devorar a direita e a esquerda. Israel por si só, ou Jerusalém por si só, sem Cristo, no estado que está hoje, eles não podem devorar a direita e a esquerda, eles não podem fazer nada. A ênfase aqui, eu quero que você entenda, que a ênfase aqui é Cristo na jogada. É Cristo sendo recebido, é Cristo sendo exaltado, é Cristo sendo o centro de tudo ali, entendeu? As coisas mudam. É por isso que a ênfase está falando de Jerusalém aqui, porque tem moradores lá em Jerusalém que vão ter os seus olhos abertos, vão receber a Cristo e vão se tornar testemunhas poderosas contra os inimigos e adversários. Por isso que eles vão devorar a direita e a esquerda. Verso 7. O Senhor salvará primeiramente as tendas de Judá, para que a glória da casa de Davi e a glória dos habitantes de Jerusalém não sejam exaltadas acima de Judá. Então, é como se ele tivesse voltado lá no início, né? Deus vai salvar primeiro as tendas de Judá. Quando Cristo chegou lá na terra de Israel, montado em um jumento, ele salvou primeiramente os judeus, porque eles moravam lá. Então, ele salvou primeiro quem estava perto. Mas a profecia fala que ele vai salvar também os de longe, que é o reino do norte, a casa de Israel. E aí ele vai salvar primeiramente os habitantes, né, de Jerusalém, isto é, Judá, para que a glória da casa de Davi, reino do norte, Israel 10 tribos, não se exalte, não sejam exaltados acima de Judá. Entende? Porque ele poderia, na verdade, ele poderia salvar primeiro os gentios. Acontece que ele veio primeiro em Jerusalém. Então ele chacoalhou ali primeiro, depois ele foi trabalhar com os gentios. E Paulo fala disso também em Romanos 11, né? Naquele dia, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, e o mais fraco dentre eles, naquele dia, será como Davi, e a casa de Davi será como Deus. Veja só, o Senhor protegerá os habitantes de Jerusalém, mas quais? Porque lá no capítulo 14, lá o texto diz que as mulheres vão ser violentadas, muitos vão ser levados para o cativeiro, os inimigos vão levar os despojos. Só que aqui a ênfase está dizendo que o mais fraco entre eles, naquele dia, é morador de Jerusalém.
será como Davi, lá no contexto da antiga aliança. Davi fazia proeza no meio dos inimigos, dos adversários, na força do seu Deus. Só que, e a casa de Davi será como Deus, ou como um anjo do Senhor adiante deles. Então é Cristo, centrificamente, né? Sempre Cristo ali na jogada, Cristo, Reino do Norte e Reino do Sul, sabe? As duas casas unidas em Cristo. Vai adiante deles, diante dos moradores de Jerusalém, diante dos habitantes de Judá, aqueles que ainda não receberam a Cristo, porque vão restar, e porque também não colocaram a marca da besta. Então veja que são situações que é preciso exercitar o cérebro, você tem que pensar em tudo, ou quase tudo, não dá para pensar em tudo, né? É muita informação. Então tem os judeus que vão restar e tem os judeus que vão receber a Cristo. Assim como no Reino do Norte, no meio dos gentios. Tem gentios que recebem a Cristo e tem gentios que vão colocar a marca da besta. Se tornarão inimigos do Reino do Norte. Se tornarão inimigos dos gentios. O mesmo acontece com os judeus. Verso 9. Naquele dia, procurarei destruir todas as nações que vierem contra Jerusalém. Aqui a primeira parte do capítulo 12 tem um intervalo agora, né? Aqui o subtítulo, né? Vai dizer o arrependimento dos habitantes de Jerusalém. Mas aqui já vai trabalhar o choro, na verdade, porque eles vão ver Cristo vindo. E eu fiz uma pausa aqui porque eu quero agora exercitar algo aqui com vocês. Lá no início a gente leu que Jerusalém se tornaria um cálice de tontear para todas as nações. O profeta Jeremias, capítulo 24, capítulo 25, diz que ele recebeu da mão do Senhor o cálice e deu a beber a todos os povos, né, a todas as nações, inclusive para Jerusalém, e ela bebeu do cálice do Senhor, lá na época de Jeremias, né? Só que está profetizado em outros textos, em outros lugares, o próprio Jeremias profetiza, né, para o futuro, que Jerusalém beberia novamente do cálice. E é o texto que eu quero ler com vocês, depois a gente continua aqui. Vou lá em Isaías, capítulo 51, eu vou pegar a partir do 17. Então, o capítulo 51 está falando lá do contexto de Sara e Abraão, lembra da rocha que vocês foram cortados, vocês que têm por pai Abraão e mãe por Sara e tal, vocês que procuram justiça, ele vai trabalhando, vai descendo. E de vez em quando aparece a palavra desperta, desperta fulano, desperta braço do Senhor, como nos dias antigos, lá da terra do Egito, quando Israel saiu da terra do Egito, e Deus fez um caminho, né? Ali para eles atravessarem a seco no meio do mar. Desperta, braço do Senhor, remetendo a Cristo. E vai indo, né? Trabalhando para Cristo despertar. E chega um ponto, aqui dentro do capítulo 51, que fala que o braço do Senhor é despertado, isto é a primeira vinda de Cristo, e começa a trabalhar essa tal justiça e essa tal salvação que ele menciona no início do capítulo, remetendo a Abraão e Sara. E vai indo. Aí, quando está prestes a entrar para a última semana, é aqui que eu quero trabalhar com vocês. Quando ele está prestes a entrar para a última semana, mas ainda é a primeira vinda ainda, né? Trabalhando na primeira vinda, o contexto do nosso tempo, e está prestes para entrar para a última semana. Verso 17. Desperta, desperta, levanta-te, ó Jerusalém, que da mão do Senhor bebeste o cálice da sua ira. Falou lá da época de Jeremias, mas aqui já está falando da nossa época para frente. O cálice da sua ira, o cálice de atordoamento, e o esgotaste. Veja que Jerusalém esgotou o cálice da ira de Deus, de atordoamento. Então, lá no período, no contexto da Babilônia, Nabucodonosor, Jeremias, Daniel, a Jerusalém esgotou, né, de tanto pecado, né, de tanta coisa que aconteceu, esgotou o cálice. Mas Jerusalém bebeu, como Jeremias profetizou. Só que Isaías está dizendo que no futuro, ou melhor dizendo, os outros profetas também, que Jerusalém beberia novamente deste cálice. Não só beberia, mas que agora, vamos ler aqui que eu vou explicar melhor isso. De todos os filhos que ela teve, nenhum
a guiou. E de todos os filhos que criou, nenhum a tomou pela mão. Estas duas coisas te aconteceram, que teve compaixão de ti: a assolação e a ruína, a fome e a espada. Quem que foi o teu consolador? Verso 20. Os teus filhos já desmaiaram, fazem nas estradas de todos os caminhos, como antíope na rede. Estão cheios de ira do Senhor e da repreensão do teu Deus. Verso 21. Pelo que agora ouve isto, ó tu que estás aflita e embriagada, mas não de vinho. Então, Jerusalém, no contexto para entrar para a última semana, ela vai se embriagar. Ela vai se embriagar, mas não de vinho. Todos os povos, né, no contexto geral das profecias, que fala da última semana, todos os povos estão cambaleando e tombando por causa do vinho, todos bêbados por causa do vinho da meretriz, da prostituta. Jerusalém não está assim, ela está embriagada, mas não de vinho. Assim diz o Senhor teu Deus, que pleiteará a causa do seu povo. Eis que eu tomo da tua mão o cálice de atordoamento, lembra de Zacarias 12? O cálice da minha ira, jamais beberá dele. Pô-lo-ei nas mãos dos que te atormentaram e que disseram a tua alma: abaixa aqui, para que passemos sobre ti. E tu puseste as costas como no chão e como a rua para os seus transeuentes, né? As pessoas que passam em cima dela. Então é como se eles estivessem dizendo que Jerusalém seria humilhada, eles pisariam em cima dela. Como foi, né? A profecia fala que ele leva todos os povos contra Jerusalém, só que na verdade é uma armadilha. Porque quando os povos afluírem para pelejar contra Jerusalém, para destruí-la e tal, né? Deus também está trabalhando com as duas testemunhas e as duas testemunhas vão profetizar, inclusive em Jerusalém. E eles vão receber o Messias. Eles vão acordar ao ponto de ficarem embriagados não de vinho. Embriagados, mas não de vinho. Mas o fato é que Deus está trabalhando aqui. Ele está falando que ele vai tomar da mão de Jerusalém o cálice de tontear. Ele vai tomar da mão dela no sentido de ira de bebida, mas vai usar Jerusalém para atordoar os povos, entende? O atordoamento vai reverter. Não sei se eu estou conseguindo fazer com que vocês entendam. Olha como que começa. Aí entra pro capítulo 52, né? Desperta, desperta, reveste da tua fortaleza, ó Sião. Veste das tuas roupagens formosas, ó Jerusalém, cidade santa. Falando pro público, mas também para a cidade. Moradores de Jerusalém, né? Se convertam a Cristo, acorda. Porque as duas testemunhas estão ali. Porque não mais entrará em ti incircunciso nem imundo. Ou seja, não vai entrar. Sacode-te do pó, levanta-te e toma o assento, ó Jerusalém. Solta-te das cadeias do teu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada foste vendidos, e sem dinheiro sereis resgatados. Porque assim diz o Senhor teu Deus, o meu povo no princípio desceu ao Egito, para nele habitar, e a Síria sem razão o oprimiu. Agora o que te farei aqui eu, diz o Senhor, visto ter sido o meu povo levado sem preço? Os teus tiranos, sobre eles dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é constantemente blasfemado todo dia. Por isso o meu povo saberá o meu nome, portanto, naquele dia, saberá que sou eu quem fala, eis-me aqui. Que formosos são os pés sobre os montes, os quais anunciam boas novas, e que faz ouvir a paz, que anuncia coisas boas e que faz ouvir a salvação, e que diz Sião, o teu Deus reina. Eis o grito dos teus atalaias, e eles erguem a voz, juntamente exultam, porque com seus próprios olhos, distintamente, vê o retorno do Senhor a Sião. Rompei em júbilo, exultem uma, ó ruínas de Jerusalém, porque o Senhor consolou seu povo e remiu Jerusalém. O Senhor desnudou seu santo braço à vista de todas as nações, e todos os confins da terra verão a salvação do nosso Deus. E aí entra o contexto lá de novo, né, que se repete em vários profetas, né? Sai dela, povo meu, retirai-vos de lá e não toqueis em coisa imunda, sai daí, etc. Então veja que o contexto aqui que Isaías está relatando é exatamente
entrando para a última semana e inaugurando o milênio. E falando de detalhes, né? Claro que ele não está falando de todos os detalhes aqui, com relação a Jerusalém terrena e os habitantes, né? Os povos. Existe o grupo que resta na cidade, que é levado para cativeiro. Outros ficam morando na cidade porque é protegido por Deus, como fala lá no capítulo 12, né? De Zacarias, que eles são protegidos por Deus. E o mais fraco dentre eles é como o rei Davi, e etc. Então veja que o texto aqui está falando do atordoamento, do cálice. Eu li bastante verso, talvez confundiu, eu não sei. Mas o fato é que Deus está dizendo que Jerusalém se tornará um cálice de tontear. Então ela bebeu, ela sofreu a ira, bebeu do cálice, todos os povos vão beber desse cálice, e no contexto do finalzinho ali, na entrada para a última semana, para finalizar, Deus vai tomar da mão de Jerusalém, vai tirar da mão dela. Isto é, ela não vai beber daquele cálice. Da ira dele, não. Vai vir, claro, a ira dos povos, do qual Deus ajunta para pelejar contra eles. Mas a ira de Deus em cima de Jerusalém não vai vir. É isso, é essa informação que eu quero que você entenda. Não vai vir ira. E Deus vai usar esse cálice de atordoamento da mão de Jerusalém, por meio das duas testemunhas, daqueles que recebem a Cristo, para se tornar uma pedra pesada para os povos. Estão entendendo? Vamos voltar então agora lá para o capítulo 12 de Zacarias, para a gente finalizar aí o capítulo. Versículo 10 do profeta Zacarias, do capítulo 12. E sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei um espírito de graça e de súplicas. Olharão para aquele a quem transpassaram, pranteá-lo-ão como quem pranteia por um unigênito, e chorarão por ele como quem chora amargamente pelo filho unigênito, primogênito. Então veja que aqui os que não receberam a Cristo, mas também não colocaram a marca da besta, entende? Não receberam a Cristo, mesmo que as duas testemunhas esteve ali, pregou para eles, viram sinais e prodígios, não creram nas duas testemunhas a ponto de receber o Messias, mas também negaram a marca da besta, não colocaram, e foram para o combate. Apoiaram, ajudaram as duas testemunhas devorar a esquerda e a direita. Então, esses habitantes, né, eles vão receber um espírito de súplica sobre eles, e aqui não é Espírito Santo sendo derramado em Atos 2, ou algum tipo de Pentecoste, não é isso. É um evento que vai acontecer, assim, bem um pouquinho antes da vinda de Cristo mesmo, sabe? Quase na hora da batalha do Armagedon ali. Verso 11. Naquele dia, será grande o pranto em Jerusalém, como o pranto de Arraade Rimon, no vale de Meguido. A terra pranteará, cada família à parte, a família de casa de Davi à parte, as suas mulheres à parte, a família da casa de Natã à parte, suas mulheres à parte, a família da casa de Levi à parte, suas mulheres à parte, a família dos semeitas à parte e as suas mulheres à parte, e todas as famílias da casa, cada família à parte e suas mulheres à parte, ou seja, é toda a geografia ali, todo o território ali, como tivesse mapeado, aonde tiver alguém que restou, alguém que sobreviveu ali até aquele presente momento antes de Cristo vir, vão receber esse espírito de súplica e vão chorar. E vão chorar amargamente porque eles vão ver, não creram na mensagem das duas testemunhas, a ponto de aceitar o Senhor, o senhorio de Cristo, mas vão ver Cristo vindo e vão começar a desabar em choro, em pranto, por conta de ter perdido o sacerdócio, ter perdido de ter servido esse Messias, o Cristo, e agora eles vão restar como nações restantes, né? E assim levar sobre si a vergonha, como fala Ezequiel, o próprio Isaías, e o próprio Zacarias também fala aqui, né? Que eles vão estar envergonhados no milênio. Cada um carregando a sua vergonha, né? Por conta disso. E aí fechou, né? O capítulo 12. Então aqui fechou o capítulo 12 do profeta Zacarias. É claro que tem mais detalhes que eu poderia aqui estar falando, e a oportunidade não vai faltar, né?
Então eu vou fechar aqui o capítulo 12, encerrar aqui a gravação do capítulo 12 e a gente vai para o capítulo 13, aonde tá grudadinho ali a mensagem, o contexto. Transição, na verdade, né? Transição da grande tribulação para o milênio, né? E a vinda de Cristo, é claro. Aí a gente vai entrar então nessa nova parte.